Você sente que forças espirituais têm se levantado contra sua vida e sua família? Neste vídeo, você vai vivenciar uma oração poderosa baseada nos Salmos 91 e 70, uma combinação celestial que quebra toda feitiçaria, desfaz maldições ocultas e ativa a proteção divina sobre o seu lar. O Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículo 7. E o Salmo 70 clama: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Salmos 70, versículo 1. Estas palavras não são apenas versículos, são espadas espirituais nas mãos daqueles que confiam no Senhor. Ao orar conosco hoje, você estará blindando espiritualmente sua casa contra toda obra maligna, quebrando amarras invisíveis e convidando os anjos do Senhor para guerrearem ao seu favor. Deixe seu coração se conectar com Deus. E se esta oração falar com você, declare nos comentários com fé: eu recebo, Senhor Jesus, minha família está protegida em teu nome. Ou compartilhe uma breve mensagem de fé, como forma de testemunho e edificação para outros irmãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que você ama, porque juntos formamos uma corrente de fé inquebrável. Que a paz de Cristo habite em sua casa e que a proteção do Altíssimo esteja sobre sua família todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo o que parece inexplicável carrega uma raiz invisível. Muitas vezes, nos acostumamos a pensar que os problemas do dia a dia têm apenas causas naturais. Pensamos que foi só um dia ruim, uma discussão boba, uma série de coincidências infelizes, uma fase que vai passar. Mas e se não for? E se por trás dessa sequência de desânimo, conflitos e portas fechadas, houver algo mais? E se aquilo que você sente à noite, aquela opressão no ambiente, aquele peso nos ombros, não for apenas cansaço, mas um sinal espiritual de que sua casa está sendo atacada? Ignorar isso não resolve. Racionalizar, fingir que é apenas psicológico, tampouco anula a realidade. Porque há uma dimensão além do que os olhos veem, e nela atuam forças que querem roubar, matar e destruir. E quando não enfrentamos isso espiritualmente, nos tornamos vulneráveis. Há lares que, sem perceber, se tornam um campo de batalha espiritual. Famílias que carregam contendas constantes, enfermidades repetidas, ciclos de miséria e separação. Nada parece prosperar. Os filhos se rebelam, o casal se distancia. A presença de Deus parece cada vez mais distante. Agora me escute com atenção. Existe um tipo de oração que não é só devocional, é estratégica. É como se fosse uma espada sendo desembainhada contra o inimigo. E essa oração é baseada na palavra, não em palavras bonitas, não em fórmulas humanas, mas em escrituras que têm poder espiritual real. Salmo 91 não é apenas poesia, é um tratado de guerra espiritual e de segurança sobrenatural. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem se coloca intencionalmente sob a sombra do Onipotente, está blindado contra armadilhas, pestes, setas e terrores. Isso não é figura de linguagem, é escudo invisível. O Salmo 70, por sua vez, é um clamor desesperado por justiça. É a oração de quem está cercado por inimigos e quer ver a resposta de Deus com urgência. É uma convocação do céu para que os que tramam o mal sejam envergonhados, para que a perseguição se volte contra os perseguidores, para que Deus se levante com pressa em favor dos seus. Agora una essas duas verdades. Um salmo que oferece cobertura e segurança. Outro que ativa juízo e intervenção. E você terá uma combinação espiritual capaz de transformar completamente a atmosfera da sua casa. Esta não é apenas uma oração, é uma movimentação estratégica no mundo espiritual.
uma convocação celestial para reposicionar sua família sob a proteção de Deus e declarar o fim de toda influência oculta. Feitiçaria não é só o que se vê em rituais declarados. Às vezes, é a palavra lançada com ódio, é o sentimento contaminado por inveja, é a maldição proferida por alguém que deseja sua queda, é o nome colocado em lugares errados, em trabalhos espirituais, em orações mal intencionadas. E a maioria das pessoas ignora isso até que as consequências se tornam evidentes. Mas você não precisa esperar ver os frutos podres. Você pode quebrar a raiz agora. E como isso acontece? Com fé e ação, oração e palavra, posicionamento e autoridade. Porque quem conhece a verdade se posiciona como filho, e quem se posiciona não é vítima, torna-se guerreiro. Esta oração não é para os que desistem, é para os que decidem lutar, não contra pessoas, mas contra forças espirituais que querem roubar o que Deus prometeu. Se você sente que sua família está sob ataque, que há algo espiritual tentando minar a sua paz, destruir seus relacionamentos, travar sua prosperidade e enfraquecer sua fé, então você precisa orar hoje com toda a sua alma. Porque existe um tempo para pedir e existe um tempo para ordenar. Hoje é dia de levantar-se como sacerdote do seu lar, como sentinela espiritual da sua casa. Como voz profética que cancela toda palavra contrária, que anula todo o trabalho das trevas, que dissolve toda corrente de opressão. Deus está levantando você para restaurar sua casa. Você não chegou até este vídeo por acaso. Esta oração é uma resposta ao seu clamor silencioso, ao que você orou chorando, ao que você nunca disse a ninguém, mas carrega dentro do peito há tempo demais. Hoje, você vai se revestir da armadura de Deus, vai declarar a palavra com autoridade, vai clamar com fé e vai ver os céus se movendo. Porque quando o justo clama, o Senhor ouve, e se levanta, e opera, e liberta. Há anjos sendo ativados enquanto esta oração é feita com fé. Há ambientes sendo purificados. Há cadeias invisíveis sendo quebradas. Há maldições sendo anuladas. Há lares sendo cercados por uma presença que a carne não vê, mas o Espírito reconhece. Você está pronto para isso? Pronto para um reposicionamento espiritual radical? Pronto para dizer, chega, aqui na minha casa não mais. Então permaneça, fale junto, declare com fé. Porque quando você ora com a palavra, você não fala sozinho. O céu responde. Há um lugar secreto onde o mal não tem acesso. Um lugar onde a angústia perde a força, onde a inveja se dissolve, onde o feitiço retorna vazio, onde toda tentativa do inimigo esbarra em algo maior. Esse lugar não é físico, é espiritual, é o esconderijo do Altíssimo, um espaço invisível onde a alma é envolvida pela presença de Deus. E não se trata de religião, rito ou tradição, trata-se de posicionamento, uma decisão diária de viver sob a sombra do Onipotente. E é aqui que começa a nossa proteção. Não quando o mal se apresenta, mas antes disso, quando escolhemos confiar, quando decidimos habitar em Deus e não apenas visitá-lo. O Salmo 91 não é um amuleto, é um pacto, uma aliança de fidelidade entre o Criador e aqueles que se refugiam nele. Cada linha é uma cláusula espiritual de defesa. Uma declaração de que o terror noturno, a seta do dia, a peste e a mortandade não terão poder sobre quem está guardado no abrigo de Deus. E isso não é retórica religiosa, é real, e você precisa tomar posse dessa verdade agora. Quantas vezes você sentiu que o ambiente ao seu redor ficou pesado sem motivo aparente? Que mesmo sem saber porquê, havia um incômodo, uma inquietação, um silêncio estranho dentro da casa. Não ignore esses sinais. Eles revelam que o território espiritual da sua família precisa ser cercado, purificado, blindado. E essa blindagem não se faz com palavras repetidas ou rituais vazios. Ela se faz com fé genuína, baseada na palavra viva,
Ao declarar com sua boca, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, você está ativando uma realidade invisível, mas poderosa. Você está convidando o Altíssimo a se posicionar como escudo sobre o seu lar. Você está acionando a promessa de que Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que guardem a sua casa em todos os caminhos. Você está rompendo com a passividade espiritual e se colocando na linha de frente como sentinela do seu território. Não subestime o impacto dessa escolha, porque o inimigo não teme quem ora por hábito. Ele teme quem ora com entendimento. Ele não recua diante de frases bonitas. Ele recua diante da verdade liberada com fé. E quando você ora com base no Salmo 91, com entendimento, com convicção, você está empunhando uma espada afiada que corta toda tentativa de ataque espiritual contra você e contra os seus. Esse salmo fala de livramento de laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fala de cobertura com penas, de refúgio sob asas, de escudo e broquel. Fala de vitória em meio ao caos, de paz em meio à guerra. Fala de proteção mesmo quando 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita. Isso é mais do que poesia. É estratégia espiritual. É instrução divina para dias difíceis. É antídoto contra feitiçaria, maldições hereditárias, ataques sutis, perseguições veladas, palavras negativas lançadas contra você e contra sua família. E talvez você não perceba, mas muita coisa que acontece dentro da sua casa está sendo alimentada por palavras que saíram de bocas envenenadas, por sentimentos de inveja que foram direcionados contra o que é seu, por ataques invisíveis que querem desestabilizar o que Deus te deu. Por isso, é hora de se posicionar, hora de declarar: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e minha casa não seremos atingidos. Não como quem repete um verso, mas como quem assina um decreto espiritual diante do céu e do inferno. Como quem diz: aqui não, nesta casa não, porque esta casa tem dono, e o dono é o Altíssimo. Este capítulo da oração é uma convocação para você erguer muros espirituais ao redor da sua família, para cobrir sua casa com palavras de vida, não de medo, para selar seus filhos, seu casamento, seus bens, sua paz, com a cobertura do sangue do Cordeiro. Porque o Salmo 91 não é apenas um texto, é um escudo invisível que se torna visível quando ativado com fé. Agora mesmo, enquanto você ouve, comece a declarar sobre sua casa: o Altíssimo é o meu refúgio, o Onipotente é a minha habitação, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Os anjos do Senhor estão ao redor da minha família, e a palavra de Deus é o escudo que nos protege. Sinta a atmosfera mudando. Sinta a opressão sendo quebrada. Sinta o ambiente se tornando leve. Porque onde há palavra liberada com fé, há libertação. Onde há entendimento espiritual, há vitória. E onde há posicionamento em Deus, há paz que excede todo o entendimento humano. Existem batalhas que não se vencem com força física nem com argumentos racionais. Existem lutas que não se explicam com lógica, nem se resolvem com conversa. Há guerras que só cessam quando o céu é acionado. E é exatamente esse o território onde entra o Salmo 70. Ele não é uma oração calma. Ele é um grito, um clamor de quem não aguenta mais, de quem está cercado, oprimido, injustiçado, caluniado, perseguido, de quem quer ver resposta imediata de Deus contra o mal que insiste em se levantar. Essa oração começa com uma súplica urgente: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Isso não é poesia, é desespero, é o coração de alguém que sabe que, se Deus não agir agora, o mal vai se espalhar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, onde tudo parece estar de cabeça para baixo, onde a injustiça se multiplicou,
onde a perseguição se intensificou, onde você sente que está no limite e precisa ver a justiça de Deus com urgência. Não ignore essa necessidade. Deus não se ofende com o seu clamor desesperado. Pelo contrário, Ele responde ao coração quebrantado. Ele se move quando alguém ora com verdade, sem máscara, sem religiosidade. Quando alguém clama como Davi: voltem atrás e sejam envergonhados os que procuram tirar minha vida. O Salmo 70 é uma arma de guerra. E quando liberado com fé, ele transforma perseguição em livramento, injustiça em resposta, opressão em intervenção divina. Feitiçaria não opera apenas em rituais com velas ou objetos enterrados. Ela opera também em palavras amaldiçoadoras, em mentiras lançadas para destruir reputações, em invejas que se transformam em energias destrutivas, em sentimentos contaminados que se voltam contra a sua vida. E há momentos em que só uma intervenção sobrenatural pode deter isso. É quando se ora o Salmo 70. Envergonhados e confundidos sejam os que me querem mal. Essa frase não é raiva, é justiça. Você não está desejando o mal. Está pedindo que Deus revele o que está oculto, que traga à tona o que foi feito nas sombras, que exponha os laços preparados em segredo, que confunda os planos dos que tramaram contra a sua família, que desmonte, um por um, os ataques que você não teve como evitar. Quando você clama com esse tipo de fé, Deus se levanta. E não como um observador, mas como juiz, como guerreiro, como defensor. Ele se posiciona como escudo e espada. Ele envia anjos com instruções específicas para desfazer trabalhos malignos, cortar laços invisíveis, apagar rastros do inimigo, porque Deus não apenas ouve, Ele age. E quando o justo clama com fé, Ele age com precisão. Você talvez já tenha perdoado muita coisa, já tenha suportado ataques calado, já tenha sido alvo de fofoca, de manipulação, de traições, de palavras que machucam, e mesmo assim decidiu seguir. Mas há um tempo para calar e há um tempo para clamar. E hoje Deus está te chamando para o clamor que move o céu, o clamor que rompe cadeias, o clamor que libera justiça. Se você tem sentido que existe algo por trás da resistência que você enfrenta, da estagnação, dos ciclos repetitivos, da opressão espiritual constante, não trate isso como normal. Não aceite isso como parte da vida. Porque o que é espiritual precisa ser tratado com armas espirituais. E o Salmo 70 é uma dessas armas. É dinamite contra fortalezas ocultas. É sentença de derrota contra toda força que age nas sombras. Essa oração não é para ser feita de forma superficial. É para ser orada com o coração em chamas, com os olhos voltados ao trono, com a alma entregue a Deus como oferta viva. E quando isso acontece, a palavra se cumpre. Os que te desejaram o mal tropeçam nas suas próprias armadilhas. Os que quiseram ver sua queda caem naquilo que planejaram para você. E você, em nome de Jesus, permanece de pé, protegido, justificado, guardado. Enquanto você ora, comece a visualizar os ambientes espirituais sendo alterados. Veja os ataques se desmanchando, veja os demônios recuando, veja as palavras contrárias sendo caladas, veja o seu nome sendo tirado dos altares errados, veja sua reputação sendo restaurada, veja sua casa sendo limpa de toda contaminação, porque o Salmo 70 tem esse poder quando liberado com fé, transformar perseguição em testemunho. Agora declare com autoridade: Senhor, apressa-te em me livrar. Voltem atrás e sejam confundidos os que tramaram contra mim. Em nome de Jesus, eu cancelo todo o plano do inimigo, toda armadilha escondida, toda seta lançada. O Senhor é a minha justiça e a minha vitória vem do céu. E sinta isso, a presença de Deus invadindo sua realidade.
não apenas como consolo, mas como força, como justiça, como escudo. A sua casa não é apenas uma construção de tijolos, concreto e móveis. Ela é um território espiritual. Cada ambiente carrega impressões invisíveis. Cada palavra dita entre essas paredes permanece como um eco no ambiente espiritual. Cada ação, boa ou má, deixa marcas. E quando uma casa se torna um alvo de ataques espirituais, não é apenas a estrutura que sofre. É o clima que muda, é a paz que desaparece, é o sono que se agita, é a comunhão que se rompe, é o amor que esfria. É a presença de Deus que parece distante. Há famílias que, sem perceber, estão vivendo dentro de lares contaminados espiritualmente. Ambientes em que a discórdia é constante, o cansaço é permanente, a atmosfera é densa, onde brigas surgem do nada, onde doenças aparecem em sequência, onde os planos travam, onde o dinheiro entra e desaparece sem explicação. E ninguém percebe que tudo isso não é natural. É resultado de uma brecha espiritual, de um ataque sutil que encontrou espaço para agir. Mas existe um princípio poderoso na palavra, a autoridade do sacerdote da casa, aquele que se levanta em nome de Deus para declarar que ali, naquele lugar, não haverá espaço para feitiçaria, maldição, opressão, nem perturbação. Que ali, naquele lar, a única voz que terá autoridade será a voz do Espírito Santo. Que as paredes daquele lugar ouvirão apenas louvor, fé, paz, unidade e vida. Você não precisa ser pastor para ser autoridade espiritual da sua casa. Basta estar posicionado em Deus. Basta decidir que sua casa não será mais terreno de batalha sem cobertura. Basta declarar que o sangue de Jesus cobre cada cômodo, cada porta, cada janela, cada morador. Basta levantar a voz e orar com fé, como sentinela que não dorme, como guerreiro que protege o seu território. Quando você faz isso, o mundo espiritual se move e os ataques que antes passavam desapercebidos começam a ser revelados. O ambiente se purifica, a paz retorna, o sono se torna leve, a comunhão se fortalece. E o que estava travado começa a fluir novamente. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque uma nova atmosfera foi instaurada e a presença de Deus se tornou residente, não visitante. Existem casas em que a Bíblia fica aberta no Salmo 91, mas ninguém se posiciona com autoridade espiritual para ativar o que está escrito. De nada adianta o texto exposto se a fé estiver fechada. A oração precisa ser feita com entendimento, precisa ser verbalizada. Precisa ser declarada com ousadia, porque o inimigo não respeita decoração, ele respeita a autoridade, e a autoridade espiritual não se ganha com religião, mas com fé ativa. É por isso que hoje você está sendo chamado para levantar um novo decreto espiritual sobre a sua casa. Chega de aceitar que o ambiente continue pesado, chega de normalizar as brigas que surgem do nada. Chega de justificar a frieza espiritual. Chega de aceitar o caos emocional como algo comum. Não é comum. É sinal de que a proteção precisa ser restaurada. De que o escudo espiritual da sua família precisa ser reforçado. Quando você ora com Salmos 91 e 70, não está apenas pedindo ajuda. Está declarando que a sua casa pertence ao Senhor. Que os anjos do Altíssimo guardam cada canto, que toda seta do inimigo será desviada antes de alcançar qualquer um dos seus, que toda maldição é quebrada na raiz, que nenhuma palavra maldita terá poder sobre seus filhos, que nenhum espírito de confusão encontrará lugar na sua mesa, que nenhuma força contrária à paz de Deus permanecerá de pé. Declare agora com fé: o Senhor é o dono da minha casa. Nenhuma feitiçaria prosperará aqui. Nenhuma obra oculta se manterá. Este ambiente está consagrado a Deus. A presença do Altíssimo habita neste lar. A bênção de Deus repousa sobre esta família.
Sinta a atmosfera respondendo à sua declaração. Sinta o peso espiritual se dissipando. Sinta os grilhões sendo quebrados. Porque quando você se posiciona como autoridade em Deus, o mundo espiritual reconhece e obedece. E o que antes era campo de batalha se torna solo sagrado. Não há como vencer uma guerra espiritual sem estar armado com a armadura certa. E essa armadura não é feita de ferro, couro ou escudos visíveis. Ela é composta de elementos espirituais que protegem a mente, o coração, a fé e a direção. Efésios 6 revela que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, o cristão que deseja proteger sua casa precisa estar espiritualmente vestido e preparado para resistir no dia mau. O capacete da salvação protege a mente. Quantas vezes seus pensamentos foram bombardeados com medo, dúvida, confusão, raiva e desesperança? Esses pensamentos não surgem do nada. Muitos são setas invisíveis disparadas com o propósito de te afastar da confiança em Deus, de paralisar suas orações, de neutralizar sua fé. Mas quando você se cobre com o capacete da salvação, você está dizendo: minha mente pertence a Cristo. Nenhum pensamento contrário à verdade vai dominar minha consciência. A couraça da justiça cobre o coração. Quantas mágoas, ressentimentos, feridas emocionais profundas você carrega? São buracos na proteção emocional que, se não forem tratados, viram portas de entrada para a opressão. A injustiça vivida, quando não é entregue a Deus, vira rancor. O perdão, quando não é liberado, vira amargura. Mas quando você veste a couraça da justiça, você se recusa a guardar veneno na alma. Você permite que o sangue de Jesus cure aquilo que os homens feriram. Você escolhe a justiça divina no lugar da vingança pessoal. Os calçados da paz não são para conforto, são para movimento, são sapatos de missão. Quando você calça os pés com o evangelho da paz, você caminha com propósito, você leva luz para dentro da sua casa. Você decide que onde você pisa, a paz chega, que o ambiente muda por onde você passa, que você será instrumento de reconciliação e não de divisão. Porque há muitas casas divididas por palavras duras, ofensas antigas e silêncio pesado. Mas quando alguém calçado com a paz entra, tudo começa a se alinhar novamente. O escudo da fé não serve apenas para exibição. Ele é ferramenta de sobrevivência. É com ele que se apagam todos os dardos inflamados do maligno. Aqueles pensamentos que tentam roubar sua identidade. Aqueles sentimentos que querem te convencer de que você está sozinho. Aqueles diagnósticos, palavras e ameaças que chegam para paralisar sua alma. O escudo da fé não responde com lógica, ele responde com convicção. Ele declara: eu sei em quem tenho crido, e essa certeza se torna um campo de força contra toda a seta do inferno. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e não é uma espada inofensiva, é afiada, é viva, é poderosa para cortar mentiras, romper cadeias e abrir caminhos. Cada vez que você ora declarando a palavra com fé, você está empunhando essa espada, está ferindo o inimigo, está abrindo caminhos no mundo espiritual. Por isso, não ore apenas com palavras bonitas, ore com a palavra. Porque é a palavra que tem autoridade eterna e é ela que sustenta o mundo invisível. Agora pense, como tem sido sua armadura? Está completa? Está ativa? Ou você tem lutado com as mãos vazias, tentando vencer guerras invisíveis com forças humanas? Não é possível resistir ao mal com os braços naturais. É preciso estar vestido com o que vem do céu, posicionado com o que é eterno, convicto do que é imutável. Sua casa será fortalecida quando você estiver revestido. Sua família será protegida quando você estiver alinhado espiritualmente. Porque a proteção não começa nas paredes, começa no coração de quem ora.
Começa na mente de quem se posiciona. Começa na fé de quem não negocia sua confiança em Deus. Declare agora com sua boca: eu me revisto da armadura de Deus. Minha mente está guardada pela salvação. Meu coração está protegido pela justiça. Meus pés caminham na paz. Minha fé apaga toda a seta do maligno. E com a palavra de Deus, eu corto toda a influência das trevas sobre a minha casa. Essa declaração não é simbólica, é real. Ela marca uma mudança de postura espiritual. Ela estabelece um novo nível de autoridade. Ela posiciona você como guardião do seu lar. E quando você está revestido, o inimigo reconhece. Ele sabe que há resistência, que há escudo, que há proteção. E ele recua. Toda maldição tem uma origem e nenhum ataque espiritual é lançado ao acaso. Existe sempre uma raiz, uma intenção, uma direção precisa por trás de toda palavra maldita, toda feitiçaria, toda opressão espiritual que atinge um lar. A maioria das pessoas vive repetindo ciclos e não percebe que o que parece apenas uma sequência de eventos negativos pode, na verdade, ser o reflexo de uma influência maligna ativada por alguém que se opôs à sua vida, à sua família, ao seu crescimento ou à sua paz. Palavras amaldiçoadoras lançadas por pessoas amarguradas, orações distorcidas, feitas com motivações erradas, sentimentos profundos de inveja e ódio guardados em silêncio, tudo isso são sementes espirituais que, quando não são quebradas pela autoridade do nome de Jesus, encontram solo fértil em casas despreparadas. E o que começa como um incômodo leve pode se transformar em um bloqueio constante. Relacionamentos afetados, finanças travadas, enfermidades persistentes, oportunidades que se fecham sem explicação. A boa notícia é que toda maldição tem um prazo quando é confrontada pela autoridade da palavra. Quando você se posiciona com fé, declarando o poder do sangue de Jesus sobre cada área da sua vida, você ativa o rompimento. A maldição não sobrevive à presença de Deus. Ela é anulada, desfeita, destruída na raiz. É por isso que você não pode orar de forma genérica. Precisa ser específico, precisa nomear o que está afetando você, precisa declarar que toda palavra de maldição proferida contra você e contra sua casa está agora sendo desautorizada e quebrada em nome de Jesus. Precisa dizer com autoridade: toda sentença espiritual lançada contra a minha família está sendo dissolvida agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Quando você libera essa palavra, o mundo espiritual responde, porque existe um princípio eterno, onde a luz, as trevas não permanecem. Onde a palavra declarada com fé, toda a obra das trevas é desfeita. O sangue de Jesus não apenas purifica, ele cancela legalidades, ele apaga rastros, ele desativa armadilhas, ele fecha brechas. E talvez você nunca tenha entendido por que, apesar de fazer tudo certo, algumas áreas da sua vida não avançam. Você ora, jejua, busca, mas parece que sempre algo interrompe o progresso. Isso não é falta de fé. Muitas vezes é a presença de uma maldição não confrontada, uma palavra lançada no passado, um ato feito por alguém próximo, uma herança espiritual negativa que nunca foi quebrada. Mas hoje, pela fé, você está se levantando para cortar essa raiz. Não importa há quanto tempo ela está ali, nem quantas vezes ela foi alimentada por ódio ou desejo de destruição. O que importa é que você está agora posicionado com a verdade, e onde há verdade, há liberdade. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não é teoria. É a promessa viva de Deus. Agora, com entendimento e autoridade, declare: eu quebro toda maldição lançada contra minha vida, contra meu casamento, contra meus filhos, contra minhas finanças, contra minha saúde. Eu anulo toda palavra negativa que foi direcionada ao meu nome. Eu cancelo toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, de despacho, de oração contrária.
e declaro que o sangue de Jesus me cobre, me guarda e me liberta completamente. Essa declaração é mais que um grito de liberdade. É um novo ciclo começando, um ciclo onde você não será mais refém do que lançaram contra você, onde sua casa não será mais território de influência maligna, onde seus filhos não carregarão o peso de maldições que não lhes pertencem, onde tudo aquilo que estava amarrado começa a se soltar, onde aquilo que foi retido começa a fluir, porque agora a raiz foi tocada e toda maldição perde o poder. Permaneça firme nesse posicionamento. Não volte atrás, não recue em fé, porque a partir deste momento, o que estava oculto será revelado, o que estava travado será destravado, e o que era maldição será transformado em bênção. Não por merecimento, mas por posicionamento espiritual diante de Deus. O nome de Jesus não é apenas uma expressão de fé, é uma autoridade espiritual incontestável. É a chave que abre portas e tranca o inferno. É o selo que desfaz toda a legalidade do mal. É a voz que os demônios reconhecem e diante da qual se dobram, não por opção, mas por imposição. Quando você ora em nome de Jesus, não está apenas finalizando uma frase. Está ativando uma autoridade que atravessa dimensões espirituais e estabelece o governo de Deus sobre circunstâncias que o mundo natural não consegue controlar. Essa autoridade não foi dada aos religiosos, aos perfeitos ou aos merecedores. Foi dada aos filhos. E é por isso que você pode usá-la. Porque quando você crê, se arrepende e se posiciona como filho, você herda o direito de usar o nome mais poderoso do universo. O nome diante do qual toda língua confessa e todo joelho se dobra. O nome que não apenas cura, mas restaura, que não apenas liberta, mas quebra prisões, que não apenas protege, mas expulsa a presença do mal. Neste momento, você precisa entender que, ao invocar o nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, você está assinando um decreto espiritual de autoridade. Você está dizendo para as forças do mal: aqui não mais. Este território tem dono, e o nome dele é Jesus Cristo. Você está lembrando ao inferno que há um sangue derramado que ainda fala, que ainda defende, que ainda quebra maldições, que ainda protege com fogo, que ainda sela com paz, que ainda cobre com presença. Muitos vivem lutando espiritualmente com suas próprias forças, sem entender que existe um nome que carrega toda a vitória. Um nome que é torre forte, que é refúgio, que é espada e escudo, que é luz nas trevas e voz no silêncio. E esse nome precisa ser liberado com fé, não como uma fórmula, mas como uma convicção. Porque o inferno reconhece o nome, mas só obedece a quem carrega a autoridade do sangue. Jesus não veio apenas para nos dar acesso ao céu. Ele veio para restaurar nossa autoridade na terra, para que ao enfrentarmos feitiçaria, inveja, palavras malditas e opressões espirituais, não nos encurvássemos como vítimas indefesas, mas nos posicionássemos como herdeiros do reino, como vozes que decretam libertação, como filhos que sabem em quem creram, e que sabem que quando dizem em nome de Jesus, o céu escuta e o inferno se cala. Agora, onde você está, comece a declarar com sua própria voz: em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre a minha casa. Eu ordeno que todo espírito contrário se retire agora. Eu cancelo toda influência do mal. Eu quebro toda cadeia invisível. Eu declaro este lar como território santo, protegido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma arma forjada prosperará aqui. Nenhuma palavra de maldição permanecerá. Nenhuma feitiçaria resistirá ao nome de Jesus. Enquanto você declara, creia. Porque a autoridade está na sua boca quando você usa o nome certo. E esse nome é Jesus. Não há outro. Não há rival. Não há resistência.
E tudo que foi levantado contra você, contra a sua família, contra a sua saúde, contra seus sonhos, está agora sendo desfeito, está sendo quebrado, está sendo lançado fora. Não subestime o poder dessa verdade, porque o nome de Jesus não é apenas uma defesa, é uma arma de ataque, é um instrumento de guerra, é a bandeira que você ergue para mostrar de que lado está. E ao fazer isso, você muda o ambiente. Você reposiciona o mundo espiritual. Você atrai o céu para dentro da sua realidade. Permaneça com essa convicção, porque a partir daqui, a sua oração deixará de ser apenas um pedido e passará a ser uma proclamação, uma sentença de vitória, uma ordem de livramento. E nenhuma força das trevas conseguirá resistir ao nome que é sobre todo nome. Uma casa protegida espiritualmente não é construída apenas com oração, mas com hábitos diários que cultivam a presença de Deus. É o que se fala, o que se ouve, o que se permite entrar, o que se tolera em silêncio. Tudo coopera para fortalecer ou enfraquecer a cobertura espiritual de um lar. Muitos oram uma vez e esperam que tudo mude, mas continuam permitindo que palavras destrutivas circulem dentro de casa. Mantêm a televisão como fonte constante de contaminação emocional. Permitem conversas carregadas de julgamento, fofoca, crítica e impureza. Alimentam um ambiente onde a presença do Espírito Santo não encontra espaço. Se você quer manter sua casa livre da influência de feitiçaria, inveja e ataques espirituais, precisa entender que a oração é o início, mas não é tudo. Você precisa blindar o ambiente espiritual da sua casa com constância. Isso significa selecionar o que entra pela porta, pelas janelas e pelas telas. Significa vigiar as palavras que são ditas no café da manhã, no jantar, nas discussões. Significa decidir que, mesmo em dias difíceis, o clima dentro da sua casa será determinado por fé, não por raiva, por graça, não por grito, por verdade, não por impulsos carnais. A atmosfera de um lar se molda de acordo com o padrão espiritual que ali se estabelece. E quando você decide com seriedade que o Espírito de Deus será a voz mais alta naquele ambiente, tudo começa a alinhar. As tensões diminuem, as discussões perdem força, as reações mudam, os filhos percebem, o cônjuge responde. Porque onde o Espírito Santo é honrado, há ordem, há paz, há discernimento. Não permita mais que a sua casa seja território neutro, porque espiritualmente não existe neutralidade. Ou a presença de Deus está ali, ou está sendo ocupada por outras influências. Feitiçaria não precisa de altar para atuar. Basta um ambiente aberto, vulnerável, onde a palavra não é viva, onde a oração não é constante, onde o louvor não é conhecido, onde a fé é apenas simbólica. É ali que as trevas encontram espaço. Mas quando você decide selar o ambiente com a presença do Altíssimo, toda brecha se fecha. Você quer proteger sua família? Comece blindando o seu lar com rotina espiritual. Separe momentos para a leitura da palavra em voz alta, para oração em conjunto, para declarar promessas sobre os seus filhos, mesmo quando parecer que eles não estão ouvindo, para declarar palavras de bênção sobre o seu casamento, mesmo quando houver silêncio entre vocês, para colocar louvores ao longo do dia, para abençoar cada cômodo com declarações de paz, saúde, alegria e proteção. Não espere que o inimigo se manifeste para agir. Não reaja somente quando sentir que algo deu errado. Antecipe-se, levante-se antes que o mal tenha tempo de se instalar. Mantenha sua casa em aliança com o céu. Faça da sua sala um altar de adoração, da sua cozinha um lugar de gratidão, do seu quarto um espaço de rendição. Porque onde a presença de Deus é contínua, o mal não resiste. Onde há luz permanente, as trevas não encontram morada. Declare agora com convicção: minha casa é território consagrado ao Senhor.
Nenhuma influência maligna tem espaço aqui. Cada ambiente está coberto pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo é bem-vindo e habita neste lar. Toda a atmosfera de confusão, briga, ansiedade e opressão perde a força agora. Eu declaro paz, unidade, cura e prosperidade sobre minha casa. E ao declarar isso, mantenha esse padrão. Não apenas em momentos de crise, mas todos os dias. Porque a proteção espiritual não é evento, é cultura, é estilo de vida, é decisão diária de honrar a presença de Deus acima de tudo. A libertação espiritual não é um evento isolado. É um processo contínuo de manutenção da autoridade e da presença de Deus na vida e no lar. Muitos vivem milagres momentâneos, mas voltam às mesmas opressões porque não entendem que aquilo que foi vencido no mundo espiritual precisa ser mantido com vigilância, santidade e comunhão diária. A libertação começa com oração, mas se sustenta com obediência. E isso exige uma consciência clara. O que você permitir permanecer, vai crescer. O que você tolerar no ambiente espiritual, vai influenciar. O que você ignorar, vai voltar a atacar. Deus não apenas liberta, Ele ensina a manter a liberdade. Ele não quer que você viva ciclos de libertação e recaída, vitória e destruição, clamor e desespero. Ele quer que você se estabeleça em uma nova atmosfera espiritual, que o seu lar se torne solo firme, impenetrável, seguro. Mas para isso, é necessário identificar e remover todos os pontos de contato com o inimigo. Toda prática, objeto, pensamento ou hábito que abre brecha para que as forças malignas voltem a agir. Muitas casas são libertas durante a oração, mas continuam abrigando objetos consagrados, músicas que invocam o mal, símbolos espirituais de outras crenças, livros e imagens que carregam códigos espirituais contrários à palavra. Não é superstição, é discernimento. O reino espiritual é legalista, e tudo que se mantém dentro de um ambiente, sem que você tenha consciência do seu peso espiritual, pode se tornar uma porta aberta. É por isso que a vigilância precisa ser diária e o zelo constante. Além disso, a sua postura precisa estar alinhada com a nova atmosfera que você deseja sustentar. Se você quer paz, seja fonte de paz. Se deseja proteção, evite práticas que anulam essa cobertura. Se quer ver sua família em liberdade, pare de declarar palavras que aprisionam, que amaldiçoam, que desmotivam. Suas palavras moldam o ambiente. Suas ações mantêm ou enfraquecem a cobertura espiritual que Deus está estabelecendo. A manutenção da libertação também está profundamente conectada à aliança com a palavra. Não basta apenas ouvir uma oração. É preciso se alimentar da Escritura diariamente. É nela que sua fé é fortalecida. É nela que você renova sua mente. É nela que você aprende a resistir, a discernir, a guerrear e a permanecer. Jesus disse: "Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A libertação não é um momento, é um estilo de vida baseado em verdade, e essa verdade precisa ser cultivada com disciplina espiritual. Jejum, louvor, leitura, oração em família, comunhão com irmãos da fé, renúncia de velhos hábitos, obediência em áreas difíceis. Tudo isso faz parte da construção de um novo ciclo espiritual, onde o que foi expulso não volta mais, onde o que foi quebrado não se reconstrói, onde o que foi desfeito pelo sangue de Jesus não é restaurado por negligência humana. Você não está sendo chamado apenas para receber libertação. Está sendo convocado para proteger o que Deus está fazendo na sua vida e na sua casa. Isso exige decisão, exige separação, exige clareza,
e, acima de tudo, exige constância. Porque o inimigo sempre tentará encontrar brechas, mas quando você se torna vigilante, a sua casa se torna impenetrável. Quando você se consagra, sua presença afasta o mal. Quando você se alinha com o céu, a terra se move ao seu favor. Declare agora com convicção: eu e a minha casa fomos libertos e permaneceremos livres. Nenhuma ação maligna encontrará brecha aqui. Toda prática que ofende o espírito será removida. Toda influência que contamina será rejeitada. Toda lembrança do passado será cancelada. Eu vigiarei, orarei, jejuarei e obedecerei. Porque o que Deus começou em mim não será interrompido, e a minha casa será morada permanente da presença de Deus. A proteção espiritual plena se consolida quando a fé se transforma em estilo de vida e não apenas em momentos de clamor. Você pode orar com fervor, declarar com autoridade, expulsar com ousadia, mas se não sustentar a sua fé no cotidiano, o inimigo encontrará formas de desgastar sua resistência espiritual. O maior campo de batalha não é o que se trava em oração intensa, mas o que se estabelece nas decisões diárias. É no silêncio dos bastidores que se vence ou se perde uma guerra espiritual. Feitiçaria, inveja e opressão espiritual não são problemas apenas para dias específicos, são realidades que rondam constantemente. E por isso, a vigilância não pode ser eventual. É preciso uma fé que caminha com os pés no chão, mas com os olhos no céu. Uma fé que não precisa de sinais para crer, mas que crê porque conhece o caráter de Deus. Uma fé que não negocia princípios, mesmo sob pressão. Uma fé que sabe que não está lutando apenas por si, mas por toda a sua casa, pelas próximas gerações. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Mas esse habitar não é visitar ocasionalmente, é permanecer, é fazer morada, é não sair desse lugar, mesmo quando tudo grita para que você recue. É entender que a verdadeira proteção espiritual exige constância, que a presença de Deus precisa ser sua zona de segurança, seu refúgio, seu ambiente natural. E o Salmo 70, com sua urgência e clamor, nos lembra que há momentos em que é preciso invocar com intensidade, gritar por socorro, clamar por intervenção imediata. Há dias em que o mal tenta agir com pressa, mas é nesses momentos que você precisa se levantar com mais fé, com mais certeza, com mais convicção de que Deus é poderoso para agir rapidamente, para interromper ataques, para reverter sentenças. Ele é o socorro bem presente, o Deus que não atrasa, que responde com fogo quando o clamor é sincero. Por isso, a proteção espiritual da sua casa depende dessa aliança constante. Não viva de experiências pontuais. Viva de alicerces firmes. Reforce os muros do seu lar com oração contínua. Reforce as portas com discernimento. Reforce as janelas com louvor. Que a sua casa seja conhecida no mundo espiritual como território onde a presença de Deus habita com constância e que sua vida seja um altar móvel. Onde quer que você esteja, que a sua presença provoque luz, que as trevas se dissipem só de você entrar, que as conversas mudem de tom só porque você chegou, que o ambiente se ajuste à sua fé, não o contrário. Porque quem carrega a presença do Altíssimo se torna uma extensão do céu na terra. Agora, firme esse compromisso com convicção. Senhor, eu e a minha casa somos teus. Escolhemos viver contigo não apenas hoje, mas todos os dias. Não apenas quando sentimos, mas quando decidimos. Não apenas quando precisamos, mas quando reconhecemos quem tu és. Somos teus servos, teus filhos, tua herança, e nada poderá nos separar do teu amor. Se você chegou até aqui, é porque algo foi ativado em você, algo profundo, algo espiritual,
algo que não será esquecido. A partir de hoje, sua casa não será mais a mesma, e você também não. Porque onde há fé, há transformação, e onde há transformação, há testemunho. Você não chegou até aqui por acaso. Esta oração, esta mensagem, esta convocação espiritual cruzou seu caminho porque Deus decidiu intervir de maneira definitiva na sua vida e na sua casa. Algo foi quebrado, algo foi restaurado, algo foi libertado, e o que foi iniciado hoje não será interrompido amanhã. Porque quando Deus começa uma obra, Ele a sustenta com poder, confirma com sinais e sela com a sua presença. Mas agora é com você. A semente foi plantada, a autoridade foi exercida, o clamor foi liberado. E você tem nas mãos o privilégio e a responsabilidade de proteger tudo o que recebeu aqui. Não permita que esta experiência se torne apenas mais um vídeo assistido. Torne-a um divisor de águas, um marco. O dia em que você decidiu não mais reagir aos ataques, mas se posicionar como intercessor da sua casa. O dia em que você escolheu blindar sua família com fé inabalável e compromisso real com a presença de Deus. Lembre-se, o inimigo treme diante de alguém que ora com convicção e age com constância. Alguém que não se limita a buscar libertação, mas decide sustentar um ambiente de presença. Que não apenas pede livramento, mas vive como quem foi separado para o céu. Esse é o seu chamado, essa é a sua identidade, esse é o seu novo ciclo. Não volte ao que Deus já te libertou. Não reabra portas que foram fechadas com oração. Não reviva palavras que foram canceladas com fé. A partir de hoje, declare diariamente que sua casa pertence ao Senhor, que seus filhos, seu cônjuge, suas finanças, sua saúde e sua mente estão selados pelo sangue do Cordeiro, que nenhuma arma forjada prosperará, que nenhum mal prevalecerá e que nenhuma feitiçaria encontrará morada onde habita o Espírito Santo. Se você foi tocado por esta palavra, deixe nos comentários uma frase de fé. Diga: eu recebo, Senhor Jesus. Ou minha casa é tua, Senhor. Ou até mesmo o versículo que mais fala ao seu coração agora. Isso é mais do que um gesto simbólico. É um ato de fé. Uma declaração pública de que você crê no poder da palavra e está selando este momento com convicção. E se você conhece alguém que precisa desta libertação, envie este vídeo. Seja instrumento para que outras vidas também recebam o que você recebeu aqui. A bênção que é compartilhada se multiplica. O mover que é liberado se estende. E o que Deus fez em você, Ele também pode fazer em muitos outros por meio da sua obediência. Que a paz do Senhor habite no seu lar. Que a proteção de Deus esteja sobre sua família. Que a autoridade espiritual se fortaleça em você. E que o Espírito Santo te conduza todos os dias, como conselheiro, como defensor, como guia e como amigo. Seja firme, seja luz, seja consagrado, porque o céu já se moveu ao seu favor.